Então, dando continuidade aqui às doenças do coração, nós vamos ter quais os exames que a gente vai fazer para poder saber qual é a doença do coração. É isso, lembrando que são check-up, os exames que são feitos para poder saber se tem algum distúrbio de dislipidemia, porque o coração ele é um órgão que ele vai bombear sangue para todas as extremidades do organismo. Então a gente tem que saber se esse paciente possui a taxa de colesterol e triglicérides alta no organismo, né? Porque se tiver com a taxa de colesterol alta e triglicérides, eles vão passar a obstruir as veias. E aí é onde que entra um infarto, né, do coração, um infarto agudo do miocárdio, né? Depois que tem um infarto agudo do miocárdio, aí são outros tipos de exames para saber se o paciente infartou. Mas é como CK e CKMB, troponina, são os exames específicos para o paciente infartado. Mas antes disso, para saber se o coração está bem, é através do colesterol, triglicérides, HDL, né? O VLDL e LDL são as frações das gorduras lipossolúveis, e onde que o HDL é o colesterol bom. Ele retira o colesterol ruim do organismo. Então ele sempre tem de estar acima de 45. Porque ele que vai fazer a limpeza. Um paciente que tem o HDL abaixo de 45, ele pode vir a deixar fazer o acúmulo de gordura nas veias e causando assim um entupimento das veias, provocando, né, um infarto no miocárdio, né, no coração. Então, para as doenças do coração, nós vamos fazer os exames colesterol, triglicérides, HDL, para poder fazer o lipidograma e para poder estar vendo as taxas de gordura do organismo. É essencial para a gente saber se na família vai ter um alto índice de pessoas que vão estar tendo infarto na família através de dislipidemia. Tem famílias inteiras que vai ter esse distúrbio de todo mundo ter o colesterol alto. Então isso aí é hereditário também, e através do consumo excessivo de frituras, né? Frituras, gorduras, o abuso, né? Em excesso, tudo em excesso faz mal. Então nós vamos estar prevenindo o coração, tendo uma alimentação de 3 horas, fazendo exercício físico, evitando fritura e gordura, diminuindo o máximo possível, né? Evitar muitas comidas, exemplo, comida pesada à noite, como buchada, chambari, muita fritura com ovos, né? Feijão tropeiro, comidas pesadas à noite, né? É para a gente ter um sono mais tranquilo e poder acordar com mais disposição, para poder fazer os exercícios físicos necessários. O coração está funcionando bem, precisa de bastante hidratação, exercício físico e boa alimentação, né? E temos as doenças também, as doenças do fígado. A pessoa fala, meu fígado está doendo, eu estou com problema de fígado. E quais são os exames que a gente faz para saber se esse fígado está comprometido? E quais são as doenças que podem causar danos ao fígado? O fígado é um órgão, né? É o maior órgão que tem no organismo, chega a pesar 1,8 kg, é uma glândula muito grande, e onde que ela absorve ela absorve os nutrientes, metaboliza, faz a metabolização no organismo. Então é um órgão essencial para a vida, é o fígado, né? E o fígado, ele tem uns estágios dele, perfeito, depois ele vai ter uma esteatose, que é a gordura no fígado, e depois ele vai ter a cirrose, a disfunção do fígado. Tudo que a gente faz é para não chegar na cirrose. E tem uma mística, né? Que o pessoal acha que cirrose só é devido o uso excessivo de álcool. Não, cirrose tem outras partes, outras causas além do álcool, como as hepatites virais,
pode virar uma cirrose, como excesso de álcool também vai virar uma cirrose, pode ser hereditário, que as pessoas vai comprometer o fígado, pode ser doenças parasitárias, como malária, ataca os fígados, doenças virais, como a dengue também ataca o fígado, eu minto, que causa doença no fígado, que é a xistose, né? O xistosoma maçônico também causa doença no fígado, e o fígado, ele suporta até 90%, né? Ele é composto dos hepatócitos, né? Ele faz absorção dos medicamentos também e distribui para o organismo. Então é um órgão vital, tanto é que quando a pessoa está fazendo uso de antibiótico, não pode usar bebida alcoólica, é uma prevenção também. Estou tomando antibiótico, não posso fazer uso de bebida alcoólica, para não desviar a função do fígado, né? O fígado vai parar tudo que ele está fazendo para retirar esse corpo estranho que é o álcool, né? Porque ele elimina as toxinas. Então ele vai eliminar o álcool, drogas, ele faz essa excreção, né? E o fígado, ele tem vários tipos de exames que a gente pode saber se o paciente está com problemas de fígado. E o que ele vai elevar? Ele vai ter mortes celulares, né? E essas mortes celulares, elas são diagnosticadas através dos exames TGO, TGP, gama-GT, bilirrubina total e fração, fosfatase alcalina, albumina. Aí você vai fazer o TAP e TTPA. O TAP e TTPA é as provas de coagulação do sangue, para saber se o sangue está coagulando bem, né? E o fígado é responsável, né? A albumina é responsável pelas plaquetas também, pela hemostasia do sangue, que ele vai estar maturando várias células do sangue também. Então o fígado, a gente tem que tratar ele com muito carinho. Só que ele é um órgão muito duro, ele aguenta 90%. O que é 90%? Ele aguenta uma esteatose, dá uma gordura no fígado, ele para a função, ele fica rígido. Se você tomar medicação e parar de fazer o uso abusivo, né, de bebida alcoólica, né, medicamentosa, né, a cirrose causada por medicamentos, né, não prescrito por médico, também uma das causas que maltratam bastante o fígado. Então, vai ter a chance de ter uma recuperação. Enquanto a esteatose, né, que é a gordura no fígado, tem chance de recuperar. Ele só não vai ter recuperação depois que vira cirrose. A cirrose é o estágio final do fígado, né? Vai ter uma chance numa cirurgia se conseguir um transplante de fígado. E nós sabemos que o transplante de fígado é muito complicado, né? Tem que ter as predisposições genéticas de compatibilidade com o doador e ter a sorte de ter um fígado à sua disposição. Tem outros testes que eles estão fazendo para fazer sintético, mas enquanto o fígado sintético não está à disposição, o que a gente tem que fazer é prevenir mesmo, é prevenção. E como que a gente vai fazer a prevenção? Fazendo esses exames, para saber se é o TGO, TGP, como está a gama-GT, como está a fosfatase alcalina, né, que são os exames essenciais do funcionamento do fígado, que ele vai dar as disfunções. A bilirrubina direta e indireta é onde que acontecem as destruições das hemácias e o organismo não consegue eliminar, o fígado para de trabalhar e não consegue eliminar essas células destruídas. E as pessoas começam a ficar o quê? Com os olhos amarelados, pele amarelada, começa a dar a icterícia, que icterícia normal é só em criança que nasce. Quase 60% acima das crianças nascem com icterícia, mas a icterícia de criança, 2 horas na incubadora, ela já volta normal. Geralmente você vai ver criança ictéria é quando a criança nasce, porque as células estão em formação e vai ter essa cor amarelada. A criança geralmente nasce com a cor amarelada porque as células que estão em formação. E doenças que atacam o fígado vai deixar esse paciente com os olhos amarelados. A malária é uma das doenças, né, parasitárias causadas pelo protozoários, vivax ou falcíparo, que são que tem na nossa região, né, das malárias, e causa isso tudo. Ela vai aumentar o fígado e o baço, a pessoa vai ficar fraca,
vai ter um emagrecimento e vai ter um aumento, o abdômen estendido. Então, isso é característica para a gente poder já estar orientando o nosso paciente para poder buscar recurso, né? Buscar recurso para poder ter uma sobrevida. Teve um caso que aconteceu aqui de um taxista, ele estava no garimpo e pegou malária. Ele estava com malária, só que lá ele tomou muito diclofenaco. E o que aconteceu? Quando ele chegou aqui, ele já tinha destruído o fígado dele. Ele durou só uma semana. Então, medicamentos errados, e em grande quantidade, quando você não sabe qual a doença que você tem, você acaba comprometendo cada vez mais. Então, por isso que a gente tem que fazer os exames e procurar um médico, né? Especialista. Sabendo que está na área de garimpo, a chance de pegar malária é muito grande. Então, tem que tomar a medicação correta. Diclofenaco não ia resolver o caso dele. Acabou comprometendo o fígado dele e ele veio a óbito em uma semana. É muito rápido, né? A pessoa acaba indo a óbito. E outra prevenção também, que são os cânceres, né? Que atinge o fígado também, que vai alterar o TGO, o TGP. Câncer de fígado também altera esses exames. E a gente só vai saber se tem essa doença se a gente fazer os exames necessários, né? As enzimas, né? Para poder estar analisando. Então, os exames para saber o funcionamento do fígado, né? Ver as mortes celulares, que é TGO, TGP, tem gama GT. O paciente que é alcoólatra, geralmente faz uso contínuo. TAP, TTPA, a fosfatase alcalina, em condições pacientes normais, ela vai até 200. E em criança, ela estará alterada, e idosos também, ela vai estar um pouco acima do normal, porque faz parte, porque ela está dentro do osso e faz parte, né, da óssea, né, da estrutura óssea. E as crianças estão em desenvolvimento e os senhores já estão passando, né? Então, eles vão dar um pouquinho alterado, sem ser problemas do fígado. E doença como a leishmaniose visceral. Quando você faz o teste, vai dar positivo, né? Leishmaniose, o paciente está com leishmaniose. Ele fez uma vez, ele vai dar positivo durante 18 meses. Então, não tem como você fazer ele para saber se é uma fase crônica ou fase aguda. Você tem que fazer acompanhamento dos exames do fígado. Então, leishmaniose é outra doença que ataca o fígado, e o tratamento dela, se a pessoa demorar, se for um adulto, ele tem maior chance de evoluir para a morte, né? O tratamento é demorado. Em crianças, geralmente é 30 dias a medicação e responde muito bem. O adulto, ele tem uma dificuldade maior, né? Tivemos vários casos de mortes aqui na nossa região, que a leishmaniose ainda não foi totalmente extinta, ela vira e mexe, ela está nos atacando. Eu falo leishmaniose visceral, porque tem outra leishmaniose, que é a tegumentar, que causa ferida, erupção da pele, né? Então nós temos vários. Essa aí não vai atingir o fígado, ela vai atingir só a pele, só a tegumentar que vai acometer o fígado, basta, vai ser a visceral, que é as vísceras. Então, tem várias doenças que causam o aumento de TGO, TGP, que é as causas do fígado, né? Então, tanto doenças virais como medicamentosas, né? As hepatites causam um desconforto no fígado, né? Então, a gente tem que estar alertando para poder fazer os exames para saber se tem problema no fígado, né? Tem muita gente que tem desconforto. Estou com o fígado inchado. Bate na barriga assim, e depois não faz o exame. Então não adianta, né? Porque a gente tem que fazer o exame para descartar. A gente não faz exame para condenar, a gente faz o exame para descartar a doença. Muitas pessoas com o resultado na mão se julgam e falam assim: não, eu não tenho nada, graças a Deus que não tem nada, porque não é todos os exames que tem que dar positivo, né? Ele tem os seus valores de referência,
E é louvável uma pessoa estar saudável. Se ela não tem nenhum exame positivo, né, ou com índice de taxas elevada, graças a Deus, e continuar mantendo, né, para poder ficar, porque todos os nossos exames, os nossos órgãos, ele tem as suas taxas limite, né, os valores de referência. Então, quando eles dão alterado, é o dispositivo que alguma coisa está errada com o organismo. Por isso que a gente tem que fazer a prevenção, tanto homem como mulher, criança. E o Novembro Azul, esse alerta veio com mais força, né, para os homens estar indo fazer esses exames. E eles precisam saber dos exames que ele tem que fazer para saber qual é a parte do organismo dele que ele está sentindo algum desconforto. Então, por isso que a gente tem os rins, tem o fígado, tem o pulmão, tem o baço, tem o coração, né? A mente, daqui a pouco eu vou falar da mente, que tem a mente também, que a gente tem que estar observando. Tem um outro órgão que a gente precisa saber se tem doença, que é o pâncreas. O pâncreas tem 2 exames para a gente fazer do pâncreas, que é amilase e lipase, para saber o funcionamento do pâncreas, se o paciente tem pancreatite. E doenças do pâncreas, ele, às vezes, muitas pessoas que têm pancreatite, é devido a ter pedra na vesícula. Aí desloca na via biliar e acaba entupindo e acaba tendo grandes complicações. Então, pedra na vesícula, ela vai alterar também todos os exames do fígado. Então, pedra na vesícula, aquele desconforto do lado direito, né, abaixo ali do peito, você vai sentir aquele desconforto. O diagnóstico dele através dos exames de sangue e através de ultrassom. Tem que fazer ultrassom para saber se tem pedra na vesícula. Quando são pedras maiores, menos o risco dela deslocar e causar um trauma maior para o paciente, porque o paciente que essa pedra é deslocada e ele vai para uma cirurgia, ele tem que fazer uma cirurgia muito grande, que abre do canto do pescoço até abaixo do umbigo, para poder fazer essa cirurgia, para quando ela estoura, espalha a pedra, eles têm que fazer essa retirada e tem que fazer a lavagem, e é muito danoso, e o paciente fica muitos dias internado na UTI. Então, pedra na vesícula, desconforto, tem que fazer o exame de ultrassom e os exames de sangue para saber se ele não está alterado. Eu fiz, depois de 3 anos, que eu, homem danado, eu tinha 3 anos que eu estava passando mal, muito mal. Eu vivia, o meu kit de socorro era omeprazol e Buscopan composto. Onde que eu ia, eu tinha que andar com isso, né? Porque eu tinha medo de fazer a cirurgia. Até um dia que a minha amilase e a minha lipase começou a aumentar. Eu falei, eu vou ter pancreatite. Aí eu fui no hospital, graças a Deus, o meu coordenador lá do laboratório, o Rodrigo, ele, de pronto imediato, ele me mandou para o acolhimento, e onde que eu fui bem recebido, e fiz a cirurgia por vídeo, né, que é 3 pontinhos, graças a Deus nunca mais eu senti dor, e nunca mais deixei não comprei mais medicação, graças a Deus. Por quê? Mas eu demorei 3 anos, né, sofrendo, fazia parte, eu podia ir para qualquer lugar, mas o Buscopan e o omeprazol eu tinha que levar, para aliviar, porque a dor era intensa. Então, não foi falta dos amigos falar, não foi falta da esposa falar, dos filhos falar, foi falta de vergonha na cara, de não procurar o recurso. É o que os homens fazem, não tem vergonha na cara e não procura o recurso, né? Então, é só quando está morrendo que a gente vai procurar o recurso. Depois dessa eu aprendi, né? Hoje, qualquer desconforto, eu que caminho, né? A mulher incentiva, os filhos incentivam e a gente caminha procurar os recursos, né? Porque nós temos recursos na nossa cidade, graças a Deus. Qualquer área nós estamos tendo recurso. Então, nós temos que procurar.
E o homem só vai saber se ele tiver com algum descontentamento e algum desconforto. E para ele poder ter acesso à saúde, ele tem que procurar um médico, né? Então o fígado, o fígado e o pâncreas, a gente tem que cuidar com muito carinho, porque eles podem se tornar uma coisa muito grave e que além da internação cirúrgica, pode vir levar a óbito, né? Nós temos também outras doenças, né, como as doenças reumáticas. Quais são as doenças reumáticas? O que acontece? É dor nos ossos, né? E nós temos os exames específicos para as provas reumáticas, que é o fator reumatoide, né? É o PCR, que é a proteína C reativa. Nós vamos fazer a mucoproteína e vamos fazer o ASO, né? Que é a antistreptolizina O. E fazemos o VHS para saber o grau de infecção e inflamação. Então, temos as doenças reumáticas, também que precisamos, de acordo com a idade, quanto mais elevada a idade, mais essas doenças vão aparecer. Então, juntamente com a idade avançadas, nós temos que ter mais cuidado com as provas reumáticas, com os reumatismos no sangue, né? Então, são feitos fator reumatoide, né, para ver se a pessoa tem reumatismo, o PCR, para saber qual é o grau de infecção e de inflamação que está, né, esse paciente, se é aguda ou se é crônica. Fazemos o VHS para saber também o grau da inflamação e da infecção. Fazemos a mucoproteína e o ASO para saber se tem alguma bactéria causando esse desconforto, né? Temos também a doença da gota. A doença da gota, qual o exame que a gente faz para descobrir a doença da gota? A doença da gota é o ácido úrico, é o exame que a gente faz. O que é a gota? A gota é o acúmulo que vai dando nas junções, que vai dando aqueles nódulos, né? A pessoa não consegue nem caminhar. E quando ataca mais as pessoas que têm gota, né, no sangue? Quando ele come carne vermelha em excesso e quando bebe refrigerante como Coca-Cola. Aí ele ataca bastante. O consumo excessivo de carne vermelha e o refrigerante Coca-Cola, esse paciente vai ter os sintomas que ele não consegue nem colocar o calcanhar no chão. Então muita gente tem gota, né? E é ácido úrico que chama essa doença da gota. Então a gente tem que fazer esse exame também, que faz parte da prevenção dos exames periódicos, né? E temos outros exames periódicos, que é os exames de fezes e os exames de urina. E por quê? A gente tem que saber a condição fisiológica do organismo. As condições parasitárias, ela causa, às vezes, muitas doenças que as pessoas acham que alguma coisa que ela comeu que fez mal, ou está com uma má digestão, alguma coisa que eu comi, estou com a dor de barriga, estou com um desconforto, e os parasitas causam isso, né? Então, o EPF, Exame Parasitológico de Fezes, é para fazer o exame e descartar se você tem algum parasita. Mas a gente é preconizado que, por controle maior, né, do ser humano, que seja tomada a medicação de 6 em 6 meses. Por quê? São doenças que vêm através de manipulação de alimentos, mãos sujas, andar descalço, entrar em águas contaminadas. Então, são vários tipos de formas de contaminação que você tem, que possa estar pegando esse parasita, né? Nós temos vários tipos de vermes que causam isso. E o consumo de carne aqui é muito grande na nossa região. E nós temos, exemplo, a doença teníase, que é causada pela Tênia saginata e a Tênia sólio. E a gente tem também o cisticercose, que é causado pela Tênia sólio, né? São aquelas doenças que ela pode... Esse parasita, no intestino grosso, ele pode chegar a mais de 8 metros no intestino, né? E em condições, na fase larval, ele pode ir para onde que ele quiser, né? Até chegar ao cérebro, né? O pessoal, ele vai ao cérebro, vai na corrente sanguínea e percorre e se aloja, né, nos tecidos, que é a cisticercose.
E tem Deus das lombrigas, do enteróbios vermiculares, né, que causa a coceira anal. Então, a gente tem que fazer essa prevenção de um exame parasitológico de fezes. Você faz o exame, meu exame parasitológico só dá negativo. O negativo não quer dizer que você não esteja contaminado com protozoários ou com euminto. Então, você tem que tomar periodicamente, de 6 em 6 meses, os antieumínticos e os antiparasitários para poder reduzir e ter uma melhor saúde. E aí você não vai ter diarreias, não vai ter perca de peso, não vai ter sangramento, né, devido aos protozoários que vão estar te atacando. E o exame de urina? O exame de urina é um exame simples, indolor, que vai poder dar grande diagnóstico para o médico, né, para saber se o paciente tem uma infecção, se tem alguma inflamação, se tem algum parasitas que está causando, se tem algum protozoário, ou se tem algum fungo, né? Que nem quem é diabético, né, e faz o exame de urina, você tem grande chance de a gente encontrar na urina dele o fungo que chama Cândida, ou células leveduriforme, Cândida, fungo, é o mesmo resultado, né? Esses aí aparecem na urina. E a urina fica propícia, uma urina diabética, uma urina doce, né? Tem aquele ditado, a tampa do vaso estava cheia de formiga. Verdade, sinal que tem algum diabético na família, né? Então, aquilo ali não é mentira. A urina, na cama tem um monte de formiga que fica lá na cama, sim, a pessoa pode ter urinado um pouquinho, as formigas vão lá, porque a urina sai doce, né? É eliminada acima de 180 miligramas no organismo, ela passa a sair na urina. Então a urina passa a excretar a glicose. Então a urina é doce mesmo, fica bem docinha e as formigas adoram. Então, aquela história, tinha um monte de formiga na beira do vaso, tem algum diabético em casa. Na cama, onde que a pessoa está sentada, aí é um alerta para você estar buscando para saber se é diabético. Um simples exame de urina. Você pode estar vendo isso. Urina, você pode ver também nos exames de urina se tem hemácia, se tem leucócito, se tem cilindro. O exame de urina, quando a gente acha cilindro na urina, quer dizer que você está perdendo proteína. Tem uma doença que chama lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus, ele tem a característica de liberar cilindrúria, hematúria e leucocitúria. É muito grande. Então, através do exame de urina, você pode descobrir que a pessoa tem lúpus. Então, o exame de urina não tem dor, é só a forma de coleta. E se tiver com infecção, nós fazemos outros tipos de urina, de exames de urina, que é a cultura, fazer a proteinúria, fazer a clíse da creatinina na urina, porque toda a creatinina que é produzida no organismo, ela é excretada. Então, o exame de urina é muito válido, né? E tem as doenças sexualmente transmissíveis, né? Que são a hepatite B, hepatite C, HIV, VDRL, doenças sexualmente transmissíveis que as pessoas hoje perderam o medo, né? E o homem principalmente, né, não está tendo a preocupação de fazer a prevenção. E como que se adquire essas doenças? A gente tem que saber como que elas são, como você pode adquirir essas doenças sexualmente transmissíveis. Porque além dela vir, né, o HIV, hepatite B, HTLV, HIV 1 e 2, VDRL, hepatite C, B, elas podem ser transmitidas através de compartilhamento de agulhas, né? Isso aí os pacientes que são pacientes que usam drogas, né? Geralmente a pessoa usa drogas, aí compartilha a agulha ali. Chega num nível de loucura tão grande que não tem tempo de fazer o uso da sua droga e acaba compartilhando a seringa contaminada, né?
Com pérfuro cortantes, tem grande risco de se contaminar também. E sexualmente, né? É o uso desprotegido, fazer o sexo com uso desprotegido. Hoje, a gente tem notado o grande número de gestantes com VDRL positivo. Por que a gente descobre que gestante, o que tem a ver a gestação com o VDRL? Porque o VDRL, ele é uma das doenças preconizada para gestação, para gestante. Aí, a gravidez indesejada, antes era o maior risco. A pessoa engravidou. Hoje não, hoje isso é um índice que as pessoas não estão usando preservativo e as doenças, né, começam a aparecer. O VDRL, hepatite C, hepatite B, tudo bem, né? Você ainda tem a chance de ser curado, mas o HIV não tem chance de ser curado. Então nós temos que fazer a prevenção, temos que usar os preservativos, né? Evitar, né, usar luvas, né, quando você estiver trabalhando na área da saúde, usar luvas, fazer a proteção, evitar, né, compartilhamento de agulhas e seringa, tomar cuidado com pérfuro cortante, né? Numa sala de cirurgia acontece muitos acidentes, né? A pessoa está manipulando uma lâmina de bisturi, acaba esbarrando, cortando o outro ou se cortando, cai secreção nos olhos, né? A hepatite, nós somos vacinados contra a hepatite. Então, hepatite B. Então, a hepatite B, a gente tem menos chance de ser contaminado porque nós somos vacinados. Mas o vírus da hepatite B, ele fica mais de 72 horas numa gota de sangue. Então, temos que fazer a prevenção e como que a gente vai descobrir se nós temos hepatite B, hepatite C, se temos sífilis, né, que é o VDRL, se temos sífilis, HIV, fazendo o exame, é teste rápido. E na onde nós fazemos esse teste? De graça, nós fazemos no CTA. Então, os homens, mulheres, nós temos um órgão, fica lá na Avenida Araguaia, no mesmo prédio do Postinho da Araguaia, que lá tem consulta, tem laboratório, tem controle de Hanseníase, e o controle, o CTA, é Centro de Testagem e Amostragem. Ele, além de dar palestra sobre os riscos que nós temos, né, de contaminação de doenças sexualmente transmissíveis, tem o tratamento que tem a doutora Fabrícia, que é uma infectologista. Lá temos o serviço de farmácia, o serviço de distribuição de medicamento, distribuição de preservativo. Então tem tudo de graça. Falta o quê? Conhecimento, né? Acredito que desses que estão assistindo a palestra, tem muitos que não sabiam que nós temos esse serviço em redenção, né? Então o alerta é saber se você está doente. Porque, eu tive 2, 3 anos atrás uma relação sexual sem o uso do preservativo. Quando a doença chegar, ela vai chegar mais forte. Então, qual que é a prevenção? Ir fazer o exame. É teste rápido, é digital, é só uma picadinha no dedo. Hoje a agulha, ela só entra só o necessário e é só um clique, é muito rápido, não é igual antigamente, que era uma lanceta que era feito para malária. Hoje está muito moderno. E a prevenção é só ir no CTA, lá faz de manhã, faz à tarde. Então, homens, mulheres, né, acima da idade, né, sexual, né, hoje a gente fala para pessoas que têm clareza acima de 13 anos. Então, quando a gente falar de prevenção, a gente não pode ser, a gente tem que falar antes dos 13 anos. Para falar de doença sexualmente transmissível, a gente tem que alertar, mas com ênfase, acima de 13 anos, as pessoas já têm um entendimento do certo e do errado. A gente tem que prevenir. Então, quem tem irmão, quem tem irmã, né, dê conselho, avise, porque isso aqui faz parte, né? A palestra é alertar. Tudo que a gente faz quando é palestra é a primeira base para a gente evitar uma internação. Então, quando é uma palestra, você está mostrando os indicadores e os possíveis fatores que causam para pessoas chegar a ser internada, né? Porque o âmbito do SUS é o quê? Palestra, depois
é a promoção, né? Você vai dar palestra, se precisar de medicação, você vai dar medicação, se precisar de internação, você vai ser internado, se precisar de cirurgia, vai fazer a cirurgia. E se for uma doença que não tem cura, que nem diabetes não tem cura, hipertensão não tem cura, HIV não tem cura, o governo ainda preconiza todo assistencialismo para a pessoa ter uma melhor condição de vida. Então, é melhor saber que tem a doença e fazer o tratamento e poder ter uma vida longa, né? Limitada, mas longa. O que adianta você não saber e morrer logo? Então, a prevenção que a gente faz é sempre buscando almejar que a pessoa não chega a tomar medicação, não chega a ser internada e não seja preciso fazer uma cirurgia e evitar que tome dosagens altas de medicação. Então, quando a gente está fazendo as palestras, é para poder despertar as pessoas para poder reduzir os agravos da saúde, né? E agora eu vou deixar para vocês todos esses exames. Quais são esses exames que eu falei para vocês? Só os exames rotineiros, exames de rotina. Eu quero saber como o meu organismo está funcionando. Então, nós vamos fazer o hemograma, vamos fazer a glicose, vamos fazer o lipidograma, vamos fazer ureia e creatinina, vamos fazer amilase, lipase, e depois nós vamos fazer TGO, TGP, fosfatase, gama, bilirrubina. Vamos fazer ureia e creatinina, fazemos o exame de urina rotina e o exame de fezes. Então esse é o check-up para saber se o organismo está funcionando. E quais são os organismos que nós vamos ver? Nós vamos ver se tem algum distúrbio do fígado, dos rins, do pâncreas, do coração. Então, órgãos essenciais à vida. Então, fazemos os exames de urina e de fezes para complementar, né? Esse é o check-up que a gente tem que estar na mente para poder fazer essa prevenção. E outra prevenção que nós vamos estar fazendo também, que é a prevenção do Novembro Azul, a prevenção da próstata, né? Do câncer de próstata. Por quê? Esse foi o escape que eles deram para poder fazer o levantamento do homem procurar o médico, porque o homem não vai ao médico. E qual que é a bola da vez? O homem não querer fazer o exame de próstata. É porque eles acham que a primeira vez que ele vai, para ele consultar o urologista, ele tem que fazer o toque. E o homem é um exame desconfortável, né? Eu nunca fiz, mas se precisar, nós temos que fazer, né? Mas antes, nós temos que saber quais são as etapas para chegar a fazer o exame de toque, né? O toque retal, que é a coisa que o homem mais detesta e tem medo. Tem pessoas que morrem, falam assim, eu morro, mas não faço. Mas a hora que está lá, num leito, sabendo que se vai fazer cirurgia ou não vai fazer, o homem faz a cirurgia. Então, ele é machão até certo ponto. Agora ele vai querer, ou ele vai viver, ou ele vai morrer. E ele acaba escolhendo sempre viver. Então, o homem é machão até um determinado ponto. Depois ele fala assim, ó, que você cai para a mão dos outros, você vira um passageiro da agonia. Então, para a gente evitar cair na mão dos outros, a gente tem que fazer a prevenção. E quais são as prevenções? Tem um limite de idade para fazer o PSA, né? Fazer a prevenção do câncer de próstata. E o que é a próstata? A próstata é uma glândula que ela fica abaixo da bexiga, né? E o canal da uretra passa dentro dessa próstata, dentro dessa glândula, e ela fica próximo na reta do ânus. Por isso que tem jeito de fazer ela através do exame de sangue, de ultrassom e fazer o toque retal, né? E o toque retal é onde que o alerta maior para pessoas que já deram, né, indício que precisa fazer o conjunto, o exame de sangue junto com o exame de toque retal para poder ter a certeza que não tem o câncer ou fazer parte
de um tratamento. Porque qual é o nosso intuito? É prevenir para saber se tem. Depois que tem, fazer o tratamento, para evitar o quê? Uma cirurgia. Porque o câncer de próstata, ele é o segundo que mais mata os homens, né? Porque ele fica atrás do câncer de pulmão, câncer das vias aéreas, né? Então ele fica ali atrás do câncer de pulmão e tem um grande índice de morte, né? Devido à falta de informação, à falta de conhecimento. Quando que devemos fazer esse exame? Quando chegar para fazer o exame de sangue e o de toque, se não tiver nenhum caso de câncer na família, acima de 50 anos. Então o homem tem acima de 50 anos. Mas por que acima de 50 anos? Porque o organismo vai perdendo as disfunções, né? Do órgão. E para que serve a glândula, né? Essa glândula próstata, o que ela faz? Ela ajuda a levar o líquido seminal à ejaculação, né? E para poder eliminar os espermatozoides, né? Para passar através da uretra. Então ela é uma glândula que vai fazer essa função de estar ajudando a levar o líquido seminal. Então o exame de próstata ele vai ser feito no sangue a partir de 50 anos. Então o homem até 50 anos ele está tranquilo para fazer o exame de sangue. O exame de sangue se chama PSA, né? E para fazer esse exame tem que ter um preparo, né? Que é ficar 3 dias sem andar de cavalo, 3 dias sem andar de bicicleta, 3 dias sem ter relação sexual, 3 dias sem masturbar, porque faz parte do procedimento para poder fazer a coleta desse material. Depois você vai colher esse material, você vai colher o sangue, né? E colhendo o sangue você vai fazer a dosagem através do exame de sangue para descobrir se ele está alterado ou se ele está normal. Isso aí, você pode fazer o controle através do exame de sangue, mas acima de 50 anos. E em outros casos que nós vamos fazer esse exame? Quando o paciente tiver casos de família que teve câncer, ou câncer de próstata, câncer de mama, porque geneticamente a pessoa que tem a família, geneticamente, se já tem os casos, é bom fazer o quanto antes, né? E procurar o médico, porque faz parte, né, da genética, pessoas ter e repetir na família toda. Há várias pessoas morreram com câncer, porque geneticamente, quem teve a doença, a pessoa vai ter que fazer o exame e a prevenção muito antes, né? É um exame desconfortável? É igualzinho o exame do Outubro Rosa, porque não tem conforto nenhum a mulher fazer a coleta do PCCU. É constrangedor do mesmo jeito. Então, e é um teste simples, rápido, né? Tanto o PCCU eu acho que é mais demorado ainda, né? É em torno de 15 segundos a 20 segundos. Por quê? O que o médico vai observar nessa glândula? Porque a glândula, quando ela começa a inflamar, quando ela começa, porque tem a prostatite, né? E a glândula ela vai crescer, ela vai ficar rígida, né? Vai se enrijecer. E ela é macia igual a ponta do nariz, e ela é lisinha, essa glândula, né? E como que ele vai conseguir ver? Através do toque. O que é o toque? Ele apalpar e sentir se ela está lisa, ou se ela tem grânulos, ou se ela está enrijecida. Esse é uma das formas de descobrir se o paciente tem um câncer, né? E viu que ela está com irregularidades, né? Na sua formação, está ficando rígida, está ficando cheia de caroço, aí o médico vai fazer uma biópsia da próstata. Ele vai arrancar partes daquela glândula e vai levar para fazer a biópsia. Então, os diagnósticos, né, são feitos através de biópsia, através de ultrassom, através do exame de sangue e através do toque. E, geralmente, acima de 50 anos, a pessoa faz uma vez por ano. Por quê?
A próstata ela vai crescer gradativamente, ela vai ter uma expansão, vai ter uma displasia normal, benigna, que ela vai aumentar de tamanho, e acima de 60 anos, geralmente, né, os homens vão perder a capacidade, né, de ficar da ereção e vai diminuir a função da próstata, né, de levar o líquido seminal. Então, diminuindo, ela vai perdendo a disfunção dessa glândula, ela vai se aumentando, né? E ela aumentando, o que ela vai causar? Ela vai causar a compressão da uretra. Comprimida a uretra, vai passar o quê? Pouca urina. Então, o paciente que já está, né, em casos mais alterados, ele vai ter um distúrbio na hora de urinar. Vai ter a sensação do esvaziamento da bexiga na hora de urinar. Achou que urinou tudo, mas ainda começa a gotejar. O jato vai ficar fraco, porque a urina não vai ter um jato forte, vai ser um jato fraco. A pessoa vai levantar várias vezes à noite por causa desse desconforto. Vai ter aquela sensação de bexiga cheia, né? Tem muita urina. A hora que ele está querendo fazer, vai começar a fazer força para urinar. Vai começar a dar infecção devido à retenção dessa urina. E começa a ter infecção. E retendo a urina, começa as inflamações. Né? Então, quais são os sinais, né, quando já está mais avançado? A falta de jato forte, vai estar gotejando a urinar, sensação de bexiga vazia e a urina começa a pingar ainda, ou sensação, você começa a fazer força para urinar e a urina não tem jato forte mais, só jato leve, vai levantar várias vezes à noite para poder estar urinando e começa a fazer o desconforto. Aí você tem que procurar um médico para poder fazer o exame de PSA, né? Geralmente, depois de 50 anos, para fazer o controle. Se tiver já nesse caso, aí é o conjunto. Tem que fazer PSA, tem que fazer ultrassom, tem que fazer biópsia, porque tem que fazer o tratamento completo, né? Porque o câncer, depois, a maioria das vezes, vai ter que ser feito cirurgia para poder fazer a retirada, para poder haver descomprimir a uretra. Tem vários tipos de tratamento para poder estar aliviando, né? Mas em grande parte vai ser cirúrgico para poder estar fazendo essa prevenção. Então a prevenção do câncer de próstata, né, hoje no Novembro Azul, é um despertar que o homem precisa, né, a ir aos hospitais, a ir a uma consulta médica, né? Às vezes o papel mais importante é da esposa, é da namorada, é dos filhos, de vocês que estão vendo a palestra, né, de levar seu tio, sua tia, para poder estar fazendo os exames regulamentares, né? E esses exames, né, para saber, exames rotineiros que se chamam, que você descobre qual é a doença que você tem, para depois você ir com um especialista. Por isso que o SUS, ele oferece os exames rotineiros. Quais são os exames rotineiros? É o hemograma, glicose, ureia, creatinina, TGO, TGP, bilirrubina, fosfatase, gama-GT, ácido úrico, exame de fezes, exame de urina. Ele dá também os exames de HIV, hepatite B, hepatite C, VDRL, disponibiliza ultrassons pela rede pública. Então, na nossa cidade, a gente tem todas as formas para poder fazer essa prevenção, né? Esses exames todos que eu te falei de sangue, é feito no laboratório municipal. Qualquer laboratório, nosso município, ele tem vários laboratórios, todos excelentes, você pode fazer e são muito bem equipados, todos os laboratórios da nossa região. Então, nós só precisamos se mover, se movimentar, né?
Se tem os problemas, a gente tem que correr atrás para poder sanar qual é a dificuldade. E para finalizar e fechar essa palestra, eu queria falar também que a gente só consegue fazer todas essas prevenções se nós tivermos uma saúde mental perfeita. Porque como você vai pensar em fazer um check-up se você não tem um emprego adequado? Se você tem uma vida familiar adequada? Se a sua mente não deixa você trabalhar, a sua mente te perturba. Então, para você ter uma boa saúde mental, você tem que ter um emprego, tem que ter uma família, tem que ter lazer, tem que ter saúde. O que é saúde? Ausência de doença. E como que a gente vai ter ausência de doença? Se a gente ir ao médico para poder descartar possíveis doenças. Então, nós precisamos fazer os exames rotineiros. Porque os exames especializados é de acordo com cada área. Aqui nós vamos envolver nessas doenças cardiologia, nós vamos ver angiologista, nós vamos ver hematologista, temos as doenças hepatologista. Então são doenças especializadas. Cada doença dessa que for reumatologista, então simples exames que a gente vai fazer rotineiro, nós vamos envolver outros profissionais da área de saúde especializada, né? Então, vou deixar disponível para vocês quais são os exames rotineiros e vou deixar as dicas de cada tipo de exame para vocês mostrarem para os seus pais, para os seus amigos, né? Para quem não assistiu a palestra, para aqueles que não viram, vão poder ver um pouco mais tarde, né? Você passa para ele, passa para o seu amigo, passa para sua mãe. Porque o intuito nosso é sempre levar o despertamento das datas, né? Que nós estamos tendo. Cada mês é uma data especial. Quando entrar o mês que vem, já é uma data voltada para a prevenção dos portadores do vírus do HIV, para a gente não se contaminar, né? Para prevenir. Coisa que hoje ninguém tem medo mais de se contrair AIDS. E AIDS não tem cura. Então, você contraindo o vírus do HIV, e se você não fizer o exame de HIV, você vai se tornar um aidético. Então, AIDS e HIV, a diferença é que você contrai o vírus e o final da morte você vai ser um aidético, né? Hoje não tem nem esse nome aidético, você não se usa falar mais, porque graças a Deus todos que fazem, que tomam coragem, vai lá, faz o teste, né? E quando eles vão fazer o teste? Quando eles já naquelas prescrições que eu já falei, né? O uso de drogas, participou de uso de drogas, transfusão de sangue, pequena, mas ainda existe, né? Muito raro, mas existe. Compartilhamento de seringa, de agulha, contaminação em hospitais, né? Com pérfuro cortante, e o não uso do preservativo na hora da relação sexual, e múltiplos parceiros, né? Sem saber com quem está se relacionando. Então, nós temos que ter essa percepção e poder estar sempre indo ao médico, indo às consultas. Hoje nós temos farmacêutica que pode indicar os médicos, nós temos enfermeiros, temos os médicos, entendeu? É uma gama de profissionais que estão nos orientando a estar procurando cada vez mais ter um contato médico, né? Porque cada profissão é essencial, né? Nutricionista, odontólogo, todos os profissionais da área da saúde, visando o quê? O bem-estar da população. Então, deixo aqui um meu abraço para vocês, muito obrigado por tudo. Se precisar, vou deixar meu telefone, pode me ligar, que a gente dá sempre uma orientação onde que faz cada exame e qual médico procurar com alguns sintomas, né? Sinais e sintomas que aparecerem no paciente, é bom procurar um médico e nós estamos à disposição, tá? Um abraço, fica todos com Deus, muito obrigado.